Em diversas culturas, o sexo foi associado a ritos e experiências ligadas a divindades ou dimensões divinas. No Oriente Médio Antigo, por exemplo, a gente já viu que muitas prostitutas eram mulheres de todas as camadas da sociedade que serviam nos templos para uma deusa da fertilidade, que era uma deusa considerada grande mãe. Essas mulheres deviam se entregar a um estranho e, depois de prestarem esse ato de devoção, retornavam à sociedade e mantinham o status de virgem. Não era, então, deve-se realmente ressaltar, um sexo feito por desejo, mas para manter a fertilidade da vida, a existência do templo da deusa e para poder fazer com que a deusa se manifestasse na nossa dimensão por meio dessas experiências. Muitas vezes, quem fazia esse ato de união sagrada, de sexo sagrado, não era necessariamente uma pessoa da comunidade. Às vezes era uma sacerdotisa ou um sacerdote. Havia também, então, situações em que a sacerdotisa iria se unir a alguém que representasse o poder fecundador masculino, e nessa união haveria uma participação da população, ou seja, esse ato sexual ocorreria em público. As pessoas verem isso poderia significar que elas iriam receber a energia divina que estava contida nesse ato. E junto a isso, essa energia divina, uma vez que esse ato era feito geralmente sobre a terra, por exemplo, sobre um campo, sobre algum lugar em que haveria uma cultivação, uma vegetação iria crescer, a energia que era vivida nesse ato sexual, ela se espalharia também para a terra, ela iria propagar esse poder de fecundidade na terra para que as colheitas fossem colheitas valiosas, colheitas que trouxessem grande quantidade de alimentos e de recursos para aquela sociedade. Muitas vezes esses acontecimentos ocorriam em épocas ligadas ao equinócio. Não particularmente o equinócio da primavera, por exemplo, porque já é uma estação em que há abundância de vegetação. Na maioria das vezes seria no equinócio de outono, possivelmente como uma forma de deixar a terra energizada, já a terra abençoada por essa deusa ou pela união desses deuses, de modo que ela poderia passar pelo outono, poderia passar pelo inverno e permaneceria ainda assim fértil para que a primavera pudesse ocorrer. Esse evento do sexo sagrado muitas vezes está associado a festivais, que são festivais chamados orgiásticos. A gente já viu também sobre a deusa Bastet, a gata egípcia, que tem 5 dias de festivais ligados a ela, em que há um sexo livre e uma situação associada também a bebidas, como principalmente o vinho. Isso corresponde também ao mito ligado a Dioniso, em que a experiência da bebida é também uma experiência que leva a um estado alterado de consciência. Portanto, parece que essa situação de se perder a consciência, que também é característica, em certa forma, do orgasmo, ou seja, o orgasmo é também um estado alterado de consciência, essa experiência estaria associada a algo sobrenatural, a algo divino, que também traz uma certa confusão, digamos assim, na percepção da realidade espaço-temporal. Então, seja no culto de Bastet, no Egito, seja no culto de Dioniso, na Grécia Antiga, havia essa prática de um sexo que não era vinculado a uma relação estável, que não era vinculado a uma espécie de relação matrimonial, mas que era o que se chama de uma orgia. Era um festival ou um evento orgiástico em que se praticava o sexo, várias pessoas, das suas diversas formas, sem que houvesse necessariamente um vínculo amoroso, e isso estava de acordo com a ordem, por exemplo, da deusa Bastet ou também do deus Dioniso, que originariamente é um deus da agricultura. Então, não é por acaso que esse sexo, nessas condições, esteja associado a Dioniso. E também não é por acaso que o uso, às vezes, de substâncias alucinógenas ou também de substâncias entorpecedoras, como é o caso do álcool, esteja presente nessas experiências.
No continente europeu, especificamente, também havia esses tipos de situações em que o sexo era praticado para poder celebrar ou até mesmo para poder garantir a fertilidade da terra. Nesse caso, no continente europeu, era mais comum que ocorresse no período da primavera. Jovens eram escolhidos para ter relação sexual sobre a terra e, por meio disso, também passarem essa energia. Por que jovens? Porque aí está, de fato, o vigor da sexualidade, está o vigor da vida. Então, eles se ofereceriam para fazer esse sexo e a energia que estaria ligada ao ato sexual deles seria, então, uma energia que passaria para a Terra e traria para a Terra esse potencial não só de gerar a vida, mas também de trazer a abundância. Os casais, mais uma vez frisa-se, não eram amantes entre si. Eles precisariam ser jovens e vigorosos.